E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, bem-vindo ao Papo Otaku e hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou fazer um vídeo sem nada de edição, sem cortes, bem cru, para falar um pouco sobre mim e vocês me conhecerem melhor. A nossa comunidade está crescendo aos pouquinhos, já estamos com mais de 150 inscritos. É uma surpresa para mim. Eu não esperava que crescesse assim dessa maneira. Eu tô gostando muito. Tô gostando muito de trocar ideia com vocês nos comentários dos vídeos, principalmente dos shorts. Acho que lá a gente consegue conversar muito porque são vídeos mais curtos, mais rapidinhos, que a gente consegue absorver um conteúdo assim na hora e é isso aí. Então, é isso. Hoje eu vou falar um pouco sobre mim, quem eu sou, de onde eu venho, o que eu faço, por que eu tô fazendo vídeo, essas coisas. Quais meus animes favoritos também. Eu vou falar três, mas tem muito mais, mas eu acho que os meus três favoritos eu consigo elencar aqui pra vocês. Então é isso. Por onde eu começo? Meu nome é Lucas, eu tenho 31 anos, eu sou do Rio Grande do Sul, de uma cidade da Serra minúscula chamada Carlos Barbosa. Gosto muito dela, mas que mais? Eu já morei em Portugal durante 2 anos e voltei no ano passado. Gosto muito de lá, adoro. Gosto muito do Porto, que é a cidade onde eu morei. Sou apaixonado por lá. Mas eu e a minha esposa, a gente resolveu voltar pra cá por causa da nossa família, mais próximo. A gente gosta da cidade também. E estamos aqui desde então. Eu sou casado há 7 anos com a Amanda. E eu tô. Vai ter alguns cortes, tá? Tipo agora. E eu assisto animes desde os meus, sei lá, 10 anos. Muito antes pra gente assistir a Dragon Ball, Cavaleiros dos Zodíacos, mas a gente nem sabia o que era anime, né? Mas com consciência do que era, eu acho que uns 10, 11 anos, que o meu primeiro anime foi o Full Metal Alchemist, o primeiro, lá de 2004. Eu era apaixonado por ele, eu não entendia muito bem, mas eu sabia que aquilo era muito legal, eu gostava muito. E aí, pesquisando, eu fui entender que era anime, era um desenho japonês, que era uma coisa totalmente diferente dos desenhos estadunidenses, os ocidentais no geral, e foi aí que eu comecei a me apaixonar por isso. Então, desde então, eu assisto na TV aberta, TV a cabo, quando eu morava com os meus pais na infância e início da adolescência, e principalmente na época, né, da internet, por modos alternativos, quando não existia streaming, não tinha essa acessibilidade que hoje em dia tem, eu assistia dessa maneira. Era baixando o episódio da semana, com aquela internet muito lenta para os dias de hoje, né? Para os moldes de hoje, mas era muito bom. Ainda sinto uma nostalgia quando eu penso em como eu consumia animes naquela época, sabe? Mas enfim, ainda bem que a tecnologia evoluiu, a gente consegue assistir em qualquer lugar, super rápido, um streaming é baratinho, mas nas minhas condições é ok manter, e eu gosto muito. Sobre a minha profissão, eu sou publicitário de formação, mas eu sou voltado para o digital, sou head digital de uma agência que é de Portugal, mas eu trabalho remoto, mas já trabalhei lá próximo, que nem eu falei para vocês. Gosto muito do meu trabalho, gosto muito do que eu faço. Presto serviços tanto para a Europa quanto para a África, em Cabo Verde, um país desse tamanho no meio do oceano, que é composto por várias ilhas, que esse ano é a primeira vez que vai para a Copa do Mundo, e isso é muito legal, muito incrível. Eu nem sou o maior fã de futebol, mas ver uma seleção super esforçada que nem eles conseguir e eu estar próximo da cultura deles, assim, dessa maneira, é muito bom. Porque eu já trabalhei em vários setores lá de Cabo Verde, já fiquei um tempo lá trabalhando, 40 dias trabalhando, e foi muito bom, muito estressante, mas muito bom. E é isso. É muito louco pensar que eu já fiz tudo isso e agora eu resolvi abrir um canal para poder falar um pouco do que eu gosto, falar bobagem também, dar minha opinião de vez em quando, ver as pessoas comentando também. Isso é muito louco. Imaginar que alguém quer trocar ideia, dar opinião em cima de algo que eu fiz, sabe? É bem legal. Hoje eu acho que tem um pouquinho mais de um mês que eu criei esse canal, assim, que eu comecei a postar. Porque o canal já tem mais de 10 anos, que era a minha conta pessoal, que eu usava pra consumir conteúdo. E eu resolvi criar um novo hobby, porque eu tava sem ter o que fazer, só trabalhando, só ficando cansado. Eu pensei, por que não? Eu gosto de falar sobre animes. Os meus amigos vêm perguntar disso pra mim. Não vejo outro sentido senão começar a falar disso pra internet
E a minha pretensão nem era pessoas verem o que eu estava falando ou ganhar milhares de visualizações, era só falar para uma câmera, postar e ser quase como um diário de coisas que eu gosto. Mas aí eu percebi que as pessoas se interessam pelo que eu falo e eu resolvi, sei lá, apostar um pouco mais, postar um pouco mais também, não pensando em ser a minha profissão, mas levando a sério um hobby, sabe? Eu gosto muito de falar pra câmera sobre as coisas que eu gosto. E os animes foi automático, assim, a primeira coisa que eu pensei em falar sobre, e aqui eu tô, falando com vocês. E agora eu vou falar os meus 3 animes preferidos da vida. Eu vou começar. Desculpa, gente, eu tô um pouco fanho, porque aqui tá muito frio e eu acho que eu tô ficando doente, mas vamos ver. Eu vou começar com um anime que eu amo muito, que é Full Metal Alchemist, o Brotherhood. Eu gosto muito do outro também, porque foi o primeiro anime que eu assisti, assim, com consciência que era anime, mas o Brotherhood é incrível, perfeito. Eu gosto muito da história do Ed e do All, seguindo certinho o mangá, a história dos homúnculos, todas essas coisas assim eu sou apaixonado. Eu tenho tatuagem de Full Metal, eu tenho o círculo de alquimia do Ramstang, eu tenho o Ouroboros, tenho os círculos de transmutação do Kingsley. Eu admito, sou um pouquinho viciado, sim. Tenho uma pedra filosofal tatuada também, gosto muito. Eu acho assim que dos animes mais curtos, assim, que tem um pouquinho mais de 50 episódios, é o meu preferido da vida, assim. Um outro também, esse eu vou dar uma roubadinha, porque é um filme, mas precisa ser dito, é o Akira. Eu sou apaixonado por esse filme. E eu assisti não tem tanto tempo assim. Eu já era adulto. E tem uns 10 anos, eu acho. E a primeira vez que eu vi aquilo, eu pensei, meu Deus, então isso é arte. Nossa, uma coisa assim, a qualidade dos traços, pensar que aquilo foi feito em 89, pensar que mesmo não sendo tão fiel ao mangá, assim, cortando várias partes, aquilo é tão bem feito, tão bonito. E a estética do universo, essa abordagem do assunto, essa estética cyberpunk, a sujeira do cyberpunk que o anime conseguiu captar tão bem, que eu só fui ver isso depois em Cyberpunk 2077, que eu gosto muito, mas aquele foi o primeiro anime que, assim, que eu pensei realmente que estava sendo feito com propósito, sabe? E uma crítica à sociedade, em vários sentidos. Eu gosto muito desse tipo de produto que tem um algo a mais, não é só um shonen genérico, tem um propósito, tem uma crítica, tem algo assim que te faz pensar. E a Akira faz isso muito bem, de verdade. E o meu favorito da vida, assim, é até clichê. É Naruto. Naruto Shippuden, todo o universo de Naruto eu gosto muito. Um pouco bem menos de Boruto, mas gosto também. Mas Naruto é o anime da minha vida. Eu assisto desde a época da escola também, quando passava no SBT e assisti até a metade do Exame Chunin, aí voltava pro início e a gente continuava assistindo. Eu peguei essa época assim, eu só fui assistir o Shippuden em 2010, 9, 10, quando eu ganhei um DVD com os episódios de um colega meu pra eu assistir, porque naquela época eu não tinha internet em casa. Então foi dessa maneira que eu comecei a assistir o Naruto Shippuden. Foi muito louco pensar assim que o universo se expandiu tanto que eu tenho certeza que o Kishimoto não pensou desde o início nos bijus, nos jinchurikins. Eu acho que isso foi uma coisa, um retcon de levezinho, mas eu gosto muito, eu sou muito apaixonado. Eu tenho tatuagem do Naruto também, eu tenho o Naruto e a Kurama nesse braço aqui, eu tenho os olhos do Sasuke, eu tenho um Kakashi tatuado na perna, o que mais? Acho que de Naruto é isso. Mas eu tenho outras tatuagens também de anime. Vou fazer um vídeo só de tatuagem uma hora dessas. Mas eu sou muito louco por Naruto, eu gosto muito. O meu cachorro se chama Naruto. Tem um vídeo que ele fica passando por aqui de vez em quando, é um poodle, toy. Ele é um xodó e o nome dele é Naruto. E é isso, gente. Eu falei muito rápido sobre mim porque eu não quero nenhum corte aqui nesse vídeo. Eu vou deixar bem cru, porque eu acho que é uma maneira muito engraçada de me conhecer melhor, porque eu fico assim, com esses devaneios, às vezes eu me perco um pouco, porque eu tô com um pensamento um pouco acelerado, mas eu acho legal vocês verem como é que é o meu processo de gravar um vídeo, como é que se transforma
num vídeo de 12 minutos, assim, eu acho que esse aqui é capaz de ter até mais, porque não vai ter edição nenhuma, não vai ter corte, não vai ter edição nada. Eu vou terminar aqui e vou soltar logo mais. E é isso, gente. Obrigado por todos que estão assistindo os meus conteúdos aqui. Eu gosto muito de ver o pessoal apreciando o que eu faço. Acho legal isso. Um hobby se transformar numa coisa assim maior é indescritível pra mim, de verdade. E é isso, gente. Se inscrevam no canal, curtam os vídeos, compartilhem se vocês gostarem com seus amigos, parentes, com a mãe, com o pai, com a avó. E espalhem a palavra do Papo Otaku. Eu espero ver vocês no próximo vídeo. Valeu!